Senhor, obrigado que Tu chamaste a cada um de nós, Tu tens nos chamado para Te seguir e deixar as coisas que nos prendem para trás e olhar para o alvo, olhar para o rumo que é o próprio Jesus Cristo que vem até nós. Pedimos, Senhor, que nesse momento Teu Espírito Santo encha o nosso coração, encha a nossa mente, que a gente possa estar preparado para ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra encontre morada em nosso coração, que a gente possa ser desafiado, mas também consolado pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Quem tem a sua Bíblia, convido para abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os versículos 55 a 60. Atos, capítulo 7, 55 até os 60. Atos, capítulo 7, 55 até os 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Até aqui o texto bíblico. Nós sabemos que a fé em Jesus Cristo, ela produz transformação na forma como a pessoa vive. E Estevão é uma prova disso. Estevão, ele viveu e ele inclusive morreu de uma forma diferente, de uma forma que expressa a vitória que Cristo conquistou na cruz por nós. A gente poderia pensar assim: Estevão é um exemplo para nós. Mas sendo ele um exemplo, será que nós também precisaríamos morrer do mesmo jeito que ele morreu? Morrer apedrejados? Ser executado por causa de uma injustiça? Não é isso que o texto quer nos ensinar hoje. Estevão, ele foi um homem escolhido por Deus. E Deus usou Estevão para o serviço na sua comunidade. Se a gente lê desde o início do livro de Atos, nós vamos ver que o livro de Atos ele nos conta aquilo que acontece depois que Jesus subiu aos céus, a vinda do Espírito Santo e o surgimento da igreja. Então o texto nos vai falar da igreja primitiva. E a partir do capítulo 6, um capítulo antes do que nós lemos, vai haver uma transformação, uma mudança na estrutura da comunidade. Porque os apóstolos de Jesus, eles estavam conduzindo a comunidade espiritualmente, estavam também servindo a comunidade, mas eles não estavam dando conta mais de todo o serviço que eles tinham. Então, eles escolhem 7 diáconos, 7 pessoas para servir a comunidade, para o serviço da mesa, para os serviços gerais
da comunidade, para que eles, os apóstolos, possam se dedicar exclusivamente à proclamação da palavra do Evangelho. E Estevão é um desses 7 que foram escolhidos para ser diáconos, para servir a comunidade. E a palavra de Deus nos afirma que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E por causa disso, por ser um homem cheio do Espírito Santo, a sua vida era um testemunho do Evangelho. A sua vida transbordava a palavra de Deus, transbordava aquilo para o que ele foi chamado. E por causa disso, ele foi terrivelmente injustiçado. Ele foi acusado de blasfemar contra Deus. Ele foi acusado pelos judeus de ser alguém que estava blasfemando contra Deus, contra a lei de Deus. E então, a partir do versículo 8 do capítulo 6, até o final do capítulo 6, nós podemos ler como acontece essa acusação e como Estevão é encaminhado para ser julgado por esse crime que supostamente ele estava cometendo contra Deus. E no capítulo 7, então, que é o final, a gente lê o final do capítulo 7, mas o capítulo 7 inteiro, é esse capítulo bem longo, basicamente é Estevão fazendo a sua defesa. E a defesa de Estevão, ela é uma pregação. Eu te convido, se você tem interesse, em ler o capítulo 7 de Atos, quando chegar em casa, ou talvez hoje de tarde, tira um tempinho e leia o capítulo 7 de Atos. O que Estevão fala, o que Estevão traz, é uma pregação, uma exortação para aquelas pessoas que estavam acusando ele. Ele está lá diante do Sinédrio, que era esse lugar de decisão dos judeus, onde os líderes judeus se reuniam, e diante do Sinédrio, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar. E ele vai relembrando toda a história do povo de Israel. Ele lembra da libertação do Egito por Moisés, e ele destaca essa história de forma especial, como Deus sempre agiu em favor do povo, e o que o povo fazia em resposta àquilo que Deus fazia. A resposta do povo à ação de Deus. Quando o povo foi liberto do Egito, o que eles fizeram logo depois? Eles murmuraram, eles reclamaram, eles foram ingratos, eles sentiram saudade da carne de panela do Egito, porque agora eles estavam no deserto. E Deus, ele agia com muitas maravilhas nesse povo lá no deserto. O deserto era muito quente durante o dia, então Deus, ele aparecia como uma nuvem de fumaça para fazer sombra para o povo. E de noite no deserto é muito frio, então Deus aparecia numa coluna de fogo para esquentar o povo, para que eles pudessem ficar aquecidos e não morressem de frio. Deus mandou maná dos céus para eles se alimentar, mandou codornizes para que eles pudessem comer, e mesmo assim, o que o povo faz? Eles reclamam, eles murmuram. Moisés sobe o Monte Sinai e fica um bom tempo lá em cima. O povo começa a duvidar, a achar que Moisés não vai mais voltar. O que o povo faz? Constrói um bezerro de ouro, um ídolo, coloca a sua fé, a sua confiança em objetos feitos por mãos humanas e abandonam o Deus verdadeiro. E assim ele vai falando de como constantemente Deus age em favor do povo
E o povo, diante da ação de Deus, endurece o seu coração, o povo abandona o Deus, o povo, inclusive, rejeita os profetas de Deus, o povo mata e persegue os profetas de Deus. E então ele encerra a sua defesa, os versículos 51 até o 53, um pouquinho antes do que a gente leu ali, e lá diz assim, ele diz assim, o Estevão: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ou seja, o povo de Deus, os líderes judeus, perseguiram e mataram os profetas que Deus mandou. E inclusive quando Deus mandou o seu próprio filho, eles mataram o próprio Filho de Deus, porque não reconheceram que era a manifestação de Deus entre eles, que era a revelação de Deus de forma encarnada entre eles. Estevão está exortando os líderes judeus, dizendo: olha, assim como os antepassados rejeitaram a revelação de Deus, endureceram seu coração e perseguiram aqueles que traziam a revelação de Deus, agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Os líderes judeus estavam fazendo a mesma coisa contra Estevão, porque Estevão, ele também estava anunciando a salvação de Deus por meio de Jesus, e agora, por causa disso, ele estava diante de julgamento. E quando Estevão fala isso, os líderes judeus, eles ficam tão furiosos, que não importa mais o que o Estevão está falando, não importa mais a defesa do Estevão, não importa mais nada. O Estevão, ele é bastante duro, não é verdade? Mas os líderes judeus se enfurecem de tal forma que arrastam ele para fora da cidade e apedrejam e matam Estevão. Por isso nós lembramos de Estevão como o primeiro mártir, primeiro a morrer como testemunho da fé em Jesus Cristo. Eles arrastam ele para fora da cidade porque a lei de Deus dizia que nenhuma condenação, nenhuma execução deveria acontecer dentro da cidade, porque senão a cidade se tornaria impura. Então eles fazem isso, eles arrastam ele para fora da cidade, assim como fizeram também com Jesus, e o apedrejam até a morte. E a gente consegue perceber como o povo de Israel e os seus líderes se viraram contra Deus. E agora, aquilo que eles fazem se torna testemunha de acusação contra eles. O seu agir é um agir que traz condenação para eles. Mas a vida de Estevão, ela nos permite destacar algumas coisas dessa salvação que nós recebemos por meio da fé. E algo importante que nós podemos perceber, que nós podemos aprender a partir da história de Estevão e do seu testemunho de fé, é que nós podemos perseverar no testemunho do Evangelho, mesmo em meio às adversidades. O Estevão, diante da acusação falsa de que ele estava blasfemando contra Deus, ele sabia que isso poderia resultar numa condenação à morte. Mas ele perseverou, ele não abriu mão de testemunhar do Evangelho. Ele falou a palavra do Evangelho para aqueles líderes judeus.
E quando a palavra do Evangelho é anunciada e é rejeitada de forma tão dura, isso é testemunho de condenação. Ela se torna a palavra de condenação para aquelas pessoas. Um exemplo disso é a própria Santa Ceia. Na Santa Ceia, Deus ele estende até nós a sua graça. A Santa Ceia é um momento de nós recebermos a palavra encarnada de Deus, um momento de recebermos a sua graça. Mas se nós viemos à Santa Ceia de forma indigna, sem confessar, sem se arrepender dos nossos pecados, a Santa Ceia de graça, ela se transforma em condenação para nós. Porque nós estamos indo até a mesa do Senhor de forma indigna. E da mesma forma, ali a palavra de Deus proclamada diante daqueles líderes judeus é a palavra da salvação, é a palavra que dá a vida eterna que Estevão está pregando. Mas para aqueles líderes judeus, deixou de ser palavra de salvação e se tornou palavra de condenação. Porque eles ouviram a palavra e eles rejeitaram. Eles fizeram exatamente o contrário do que a palavra anunciava. Então a graça de Cristo se torna condenação, se torna juízo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é algo que nós podemos viver de forma estática, de forma parada. O Evangelho, ele nos conforta, sim, mas muitas vezes ele também nos tira da nossa zona de conforto. A função do Evangelho não é nos deixar parados e confortáveis, aguardando a vida eterna. A palavra do Evangelho, ela nos motiva a agirmos, a testemunharmos, a anunciarmos, a pregarmos. O pecado não, o pecado ele quer que a gente fique parado mesmo. O pecado ele quer que a gente fique acomodado diante da graça de Deus. Mas a graça nos chama a agir, a fazer, a viver esse Evangelho. Nós não somos chamados para sermos estátuas, nós somos chamados a sermos pessoas atuantes, a sermos cristãos que irradiam a luz de Cristo, que testemunham o amor de Cristo a todas as pessoas. E foi isso que Estevão fez, esse foi o seu exemplo. Mas a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, também não nos livra do sofrimento. Não é assim que, eu passo a crer em Jesus e instantaneamente o sofrimento vai embora. Tudo fica mil maravilhas na minha vida. Tudo fica certo, tudo começa a funcionar. Não é assim. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O que a fé faz, de fato, é nos fortalecer para que nós saibamos viver, saibamos inclusive suportar o sofrimento em nome do Evangelho. E no sofrimento, testemunhar a palavra de Deus. Por exemplo, em João 16, 33, a palavra nos diz, Jesus Cristo nos diz: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E pela fé em Jesus Cristo, nós também podemos vencer o mundo, nós recebemos essa vitória sobre o mundo. Assim como aquelas pessoas do Sinédrio, aquelas lideranças, foram contra o testemunho de Cristo proclamado por Estevão, nós também vamos receber resistência sendo cristãos. Nós também vamos receber provações sendo cristãos. Nós não estamos livres de nada disso, mas nós recebemos a vitória por meio da fé em Jesus Cristo.
Inclusive, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 10, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, Paulo ele não sente prazer nas alegrias, nas vitórias, nas conquistas. Ele sente prazer nas coisas ruins, porque é por causa de Cristo. E ele diz, quando sou fraco, pela minha própria força, então eu sou forte, porque a força de Cristo habita em mim. A força de Cristo é forte no meu lugar. A fé na palavra de Deus opera uma nova vida em nós. E a partir dessa fé, nós temos a força de Cristo. Nós recebemos essa força para continuarmos perseverando, mesmo em meio a fraquezas, a perseguições, a insultos, que a gente possa vir a passar por causa do nosso testemunho do Evangelho. Não é normal um cristão não sofrer resistência por causa da sua fé. O normal é nós testemunharmos a nossa fé e haver resistência, e haver perseguição. É normal, a gente deve esperar que corações se endureçam diante do testemunho do Evangelho. Isso é o esperado, esse é o normal. A palavra de Deus, muitas vezes ela causa aceitação, sim, mas muitas vezes ela causa corações que se endurecem. Ela se torna palavra de condenação e de juízo de pessoas que se opõem ao Evangelho e que passam pelo nosso caminho. Então nós não devemos nos assustar se nós sofrermos por causa da palavra de Deus. Como Paulo diz, na verdade, nós devemos nos alegrar quando isso acontecer. Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Quando nós passamos por sofrimento, por causa da palavra de Cristo, nós temos uma profunda comunhão com o próprio Cristo. Porque o próprio Cristo sofreu ao anunciar a salvação. O próprio Cristo foi perseguido ao anunciar a salvação. O próprio Cristo foi morto por anunciar a salvação. Então, quando nós anunciamos, nós nos tornamos participantes nos sofrimentos de Cristo. E isso é um consolo muito grande. O próprio Deus, Filho, sofreu como nós também vamos sofrer. E por isso a gente pode saber que Deus está presente conosco no nosso sofrimento e nas perseguições que nós passamos. Deus está presente porque Ele sabe, Ele também passou por isso, Ele sabe como é, Ele se compadece. Seja a questão de doença, seja por causa do luto, quando perdemos alguém, Deus sabe, Deus conhece o nosso sofrimento. E quando nós temos esses problemas, muitas vezes a gente fica com medo, a gente perde o chão, a gente entra em desespero. Mas a presença de Cristo, ela se manifesta na nossa vida, em meio ao nosso sofrimento. Mesmo que talvez a gente chegue a achar que não vamos ser capazes de suportar, Cristo está conosco em comunhão. Cristo está conosco enxugando as lágrimas dos nossos olhos. E a partir disso, nós podemos nos confortar com Cristo. A palavra de Deus ainda diz lá em Romanos 8, 17 e 18, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados.
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Cristo sofreu, nós também vamos sofrer, mas aquilo que nos espera, a eternidade, não pode ser comparada ao sofrimento que a gente pode passar aqui. Os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória da eternidade, com a glória da vida eterna. Só Deus sabe o sofrimento que cada um de nós passa. Eu não tenho como conhecer, como entender plenamente o sofrimento de outra pessoa. O sofrimento é uma coisa muito individual. Mas vocês podem ter certeza que assim como nós tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, nós também tomaremos parte na glória da salvação para a vida eterna em Cristo Jesus. Aquilo que nos aguarda vai ser eterno e vai ser muito melhor. Pode não ser agradável sofrer aqui. Os nossos sofrimentos, eles podem nos tirar da nossa zona de conforto, podem abalar nossas estruturas, mas eles também nos trazem grande sabedoria. Eles nos direcionam para aquilo que realmente traz sentido para a nossa vida, para aquilo que mais importa. Tudo aquilo que nós passamos pode ser ensinamento. Mas aquilo que é mais importante não é aquilo que nós enxergamos, mas é aquilo que nós não enxergamos. Lá em 2 Coríntios 4, 16 a 18, também diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que possamos de fato olhar para aquelas coisas que não se veem, pensar naquelas coisas que não se veem. A palavra de Deus, ela nos direciona, mostrando que essa vida aqui na terra, ela é passageira, ela é transitória, mas aquilo que nos aguarda, a salvação, é muito maior. E quando nós temos essa vida com Cristo, a gente pode manter os nossos olhos firmes na eternidade, aguardando a consumação dos séculos. Assim como Estevão fez, nós somos chamados a proclamar o Evangelho com a nossa vida, mesmo que isso signifique dar a nossa vida pelo Evangelho. Nós devemos ser perseverantes nesse caminho do testemunho até a nossa morte. E assim como na nossa vida, como também na nossa morte, nós vivemos em comunhão com Cristo. Porque, como diz Paulo, até a morte com Cristo é lucro, porque o viver é Cristo. Para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para a reflexão de cada um de nós. Será que nós estaríamos realmente dispostos a abrir mão da nossa vida por amor de Cristo, como Estevão fez? Você estaria disposto a morrer por Cristo? Uma pergunta para reflexão. Será que nós estamos dispostos a morrer pelo testemunho do Evangelho? Que essa palavra possa nos incomodar, que essa questão possa nos incomodar e nos levar à reflexão. Amém.